Gente, na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre resiliência social. Eu separei um contexto, que é um contexto com o qual eu trabalho, para apontar para vocês como ocorrem os processos de resiliência. Nesse caso, é o contexto de autismo. Então, a gente vai ver sobre os processos de resiliência dentro do contexto de tem diagnóstico de autismo. Esse é um contexto muito interessante da gente ver, considerando aí o aumento do diagnóstico de autismo e o quanto, às vezes, as famílias procuram o apoio emocional, não apenas instrucional, de profissionais da saúde, entre eles os psicólogos. Então, é interessante a gente poder trabalhar com o quanto entender quais são os processos, os desafios e as dinâmicas que essas famílias vivenciam. Então, vamos lá. A partir de alguns levantamentos históricos, em pesquisas, em revisão de literatura, foram encontrados alguns aspectos que se relacionam às experiências e desafios que essas famílias vivenciam. Geralmente são fatores que contribuem para elevar os níveis de estresse nessas famílias, como, por exemplo, gênero, gravidade de sintomas do autismo, qualidade do apoio familiar e não familiar, encargos financeiros e questões como preconceito. Com relação ao processo diagnóstico que essas famílias vivenciam, elas relatam uma grande luta, desde a descoberta do diagnóstico até o fechamento. Geralmente são as mães que percebem que alguma coisa não vai bem com o filho, com o seu desenvolvimento, e buscam ajuda. Às vezes, quando elas partilham com outros membros da família, não há um reconhecimento, não há uma validação das percepções delas. Então, às vezes, podem recair sentimentos de solidão e achar que apenas elas estão percebendo alguma coisa que não está legal. Então, elas geralmente iniciam aí uma busca grande para profissionais que possam entender o que está acontecendo com seus filhos. Às vezes é a própria escola quem encaminha, às vezes um pediatra quem nota alguns sinais. O que a gente percebe é que, à medida em que o diagnóstico de autismo vai sendo conhecido, vai sendo estudado pela comunidade científica, pelos profissionais que fazem parte do campo da saúde e que reconhecem alguns sinais que podem estar presentes de forma precoce, melhor é a facilidade com que essas famílias encontram de receber um encaminhamento. A gente deve pensar que, para além do fechamento de um diagnóstico, o importante é que haja a intervenção a tempo. Então, essas famílias elas precisam ser encaminhadas, às vezes, para locais em que há as terapias ou equipamentos de saúde que possam fornecer esse suporte necessário. Geralmente, é um processo que não demora muito, esse processo diagnóstico, mas as famílias ainda têm muita dúvida em relação a isso. Então, elas realmente relatam que, dentro desse processo, o que é mais difícil é encontrar, às vezes, profissionais que estejam aptos para fechar esse diagnóstico. Então, é aí um processo de descoberta. Depois há um luto, as famílias geralmente relatam que há um choque na descoberta, que uma coisa é você desconfiar e uma outra coisa bem diferente é você chegar a uma conclusão de que realmente existe ali algo que não vai bem no desenvolvimento, né? E que o desenvolvimento ele está se desviando do padrão do esperado para uma criança. Então, há sim um choque. As famílias sempre relatam que há esse impacto. Por mais que elas desconfiem de forma prévia que há algo diferente. Quando se fecha esse diagnóstico, então é como se a ficha caísse. E as famílias precisam passar por um longo processo, então, de retomada, de reorganização. A entender todo esse processo do que é o autismo, quais são os caminhos, então, a percorrer a partir disso, o que eles vão poder vivenciar no decorrer de suas vidas, o que esperar, né? Quais são as expectativas que eles podem ter.
Às vezes as famílias ficam ansiosas e esperam essas respostas todas de uma vez. Mas, na verdade, embora um diagnóstico seja fechado precocemente, não é possível dizer com clareza o que se esperar. Existem estudos que apontam questões de dinâmicas que prevalecem dentro do contexto de autismo, questões desenvolvimentais, mas não é possível ter com clareza uma previsão desse futuro, né? Porque disso vai depender o desenvolvimento da criança, o envolvimento dos pais nesse processo terapêutico, o acesso que a criança vai ter às intervenções, como essas intervenções vão atuar nesse contato com esse sujeito. Então, existe uma série de fatores que vão contribuir. Mas, às vezes, as famílias elas não entendem muito bem o que ocorre, o que está acontecendo. Há um grande número de relatos que apontam que os médicos costumam dar o diagnóstico de forma muito rápida, sem que haja uma avaliação processual, que o adequado é que haja uma avaliação realizada por vários profissionais. E é importante que, ao se fechar esse diagnóstico, se faça um encaminhamento correto das famílias, que se diga para onde elas devem ir, né, que profissionais elas devem buscar, e perguntar, inclusive, se elas vão precisar de auxílio nesse processo. Encaminhá-las também para locais em que possa haver um acompanhamento dessas famílias. Um processo muito importante que acontece, que auxilia muito as famílias a lidarem com esse momento do fechamento do diagnóstico, são os grupos de apoio familiares. Então, se as famílias elas conseguem o suporte desses grupos e, a partir desse suporte, ter contato com outras famílias, onde elas possam partilhar as experiências, comunicar as suas dificuldades, os seus medos, as suas dúvidas, vivenciar o processo do luto no compartilhamento dessas emoções, melhor vai ser para a família para se organizar diante desses desafios que podem aparecer. Então, há uma indicativa de que os profissionais de saúde devem comunicar-se com a família de forma aberta, comunicar-se de forma clara e explicar autismo, o que é o autismo, o que fazer agora, o que esperar, né? Então, daí traçar um panorama para essa família, para que ela não saia tão desnorteada do fechamento desse diagnóstico. A partir do momento em que se fecha, então, o grande desafio é encontrar esses espaços em que a criança possa ser recebida e que possa ser iniciado o acompanhamento. Há uma busca também por escolas inclusivas. As famílias passam de escola por escola, enfrentam dificuldades ao escolher essas escolas, né? Então, são desafios que se iniciam com o fechamento do diagnóstico, geralmente. Outras experiências que as famílias vivenciam diz respeito aos desafios desenvolvimentais. Entende-se que a criança, no processo de desenvolvimento que ela vai passar pela infância, pela adolescência, até chegar à vida adulta, ela vai passar por uma série de questões no que diz respeito à socialização, ao desenvolvimento da comunicação, da interação com os pais, e que em alguns momentos vai preocupando as famílias. Por exemplo, na infância, uma grande preocupação que as famílias relatam diz respeito a tanto encontrar uma escola que realmente seja adequada para o processo de aprendizagem da criança, quanto contribuir para que essa criança ela construa laços sociais, né, consiga interagir com os pares, brincar, ter amigos, se sentir aceita dentro de um grupo. E outra questão que aparece muito é o desenvolvimento da linguagem. E os pais se preocupam com atrasos no desenvolvimento, que fazem parte do quadro de autismo, e também com algumas questões que podem rebater no retorno de alguns sintomas ou sinais com regressão, né? Quadros mais regressivos do autismo, em que algumas habilidades que foram conquistadas pela criança podem vir a se perder. Então, essa questão da aquisição da linguagem, geralmente é importante lidar com as expectativas da família, pois os pais esperam
que as crianças elas se comuniquem de forma verbal, utilizem, né, as vias tradicionais da comunicação, assim como as outras crianças e pares cronológicos. E um trabalho importante com as famílias nesses aspectos é entender o que elas esperam dos seus filhos. E entender que, por exemplo, se você espera que o seu filho se comunique, existem outras formas de se comunicar que vão para além da linguagem verbal. Então, a gente pode ir trabalhando com as famílias a partir dessas expectativas, tendo uma relação com a realidade do que é possível, entendendo que nem todas as crianças vão vir a verbalizar um dia, né? Tem crianças que podem até verbalizar, mas não a utilizam como forma de comunicação com o outro. Podem existir outros recursos dos quais a criança possa se utilizar. E a gente tem que validar esses outros recursos. Não apenas ficar batendo na tecla da linguagem verbal, linguagem verbal. Né? Então, é importante entender quais são as preocupações que a família tem, as expectativas dessa fase do desenvolvimento e trabalhar em cima disso, né? Apoiando-as em cima disso. Outro momento do desenvolvimento que traz preocupações é a entrada na adolescência, que vão aparecendo questões com a sexualidade, as famílias vão ficando preocupadas sobre como agir nesses momentos. Há uma tendência, geralmente em quadros de pessoas com deficiência intelectual, ou que têm déficits cognitivos, ou que têm um atraso no desenvolvimento, há uma tendência a se achar que são pessoas assexuadas, que não vão ter um interesse em namorar, em se relacionar com outras pessoas. Esse é um mito, né? Na verdade, quando a gente trabalha com pessoas autistas, a gente entende que existe sim ali a presença da sexualidade e que isso precisa ser trabalhado com elas. Então, as famílias precisam ser tranquilizadas quanto a isso, de entender que é uma fase natural do desenvolvimento do adolescente, de qualquer adolescente. Nesse sentido, vão aparecer também questões relacionadas à identidade, ao senso de pertencimento de grupo, a questões como bullying, violência na escola, né? A questões de como fazer amizades, como manter as amizades, há uma sensação de solidão. Essas questões começam a aparecer para o adolescente. E geralmente a gente verifica que são questões semelhantes a muitos adolescentes, né, em qualquer contexto, mas que no quadro do autismo especificamente aparecem grandes questões relacionadas à interação social, né, a dificuldade de fazer amigos. E isso está muito relacionada com o quadro, que é essa dificuldade de compreender as regras sociais, compreender algumas nuances da linguagem, né, várias questões vão aparecendo nesse sentido. Outra preocupação dos pais diz respeito à entrada desses jovens na vida adulta. Há uma preocupação muito frequente relacionada ao trabalho, né, à atividade laboral. E agora, né? Esses jovens, eles terminaram o ensino médio, terminaram a escola, estão entrando aí na vida adulta, e aí a gente faz o quê? Matricula na universidade, matricula em algum curso profissionalizante, o que fazer com esses jovens? Quando são casos de autismo mais leves, é mais fácil trabalhar com essas questões diretamente com esses jovens. No entanto, em alguns casos em que há déficits cognitivos envolvidos, né, em que há maiores atrasos no desenvolvimento, isso pode ser uma dificuldade para a vida desse jovem, para a entrada dele na atividade laboral. O mercado de trabalho é muito competitivo, não tem espaço, muitas vezes, para pessoas que têm uma forma singular de estar no mundo. Então, as famílias começam a se preocupar com a subsistência desse jovem, o que vai acontecer com ele quando os pais morrerem, então os pais passam a se preocupar com a própria finitude. Muitas vezes, já vão se programando. Quando é o primeiro filho que nasce com autismo, os pais podem ter uma tendência a planejar ter outro filho ou outros filhos para que esses outros filhos possam cuidar desse filho que é autista, né? Então, isso aí já implica em uma série de questões nas relações fraternais, e aí são outras perspectivas de trabalho também que se abrem dentro desse campo. Então, é importante validar essas dificuldades que as famílias vivenciam, essas percepções, e trabalhar fortalecendo-as em decorrência desses desafios do ciclo vital da família.
Outro desafio diz respeito à sobrecarga da figura materna. Esses são dados que se repetem e são apontados em diversos estudos realizados em vários lugares do mundo. Então, os dados, por exemplo, que eu apresento para vocês, são estudos internacionais e nacionais. Estudos da Europa, da Ásia, da África, estudos latino-americanos e norte-americanos, que apontam em que, não só em casos de famílias com pessoas com deficiência, mas no caso do autismo, por exemplo, há uma sobrecarga da figura materna. Por quê? Porque geralmente é a mãe, é a mulher, quem fica responsável pelos cuidados. Então, essa é uma questão que envolve gênero e envolve representações de papéis, né? Então, se geralmente é a figura materna quem fica responsável por esse cuidado, ela não cuida só do filho, ela cuida da casa, cuida de outros filhos, né? E são trabalhos que, quando envolve essa questão do autismo, ela tem que levar para a escola, tem que levar para as terapias, né? Tem muitas coisas que precisam ser feitas quando os filhos estão doentes, ela quem tem que cuidar. Às vezes, se tiver ausência da rede de apoio, se não tiver um cônjuge para proporcionar um apoio financeiro, essa pessoa vai ficar cuidando sozinha, né? Então a sobrecarga é ainda maior. Então tudo isso precisa ser considerado no impacto que essa sobrecarga traz na saúde mental das mães. Então, mais um motivo para que as mães sejam cuidadas, né? Cuidar de quem cuida, cuidar do cuidador. Precisamos cuidar, seja através de grupos de apoio, seja através de atendimentos individualizados, mas elas precisam ter esse embasamento, esse suporte que provenha da rede de apoio, né? E nós, como profissionais da saúde, fazemos parte dessa rede de apoio. Com relação às dificuldades nas práticas parentais, se identifica que muitas vezes os pais, por enfrentarem dificuldades nesse processo de cuidar do filho com diagnóstico de autismo, às vezes eles lidam com questões que não compreendem, alguns comportamentos, algumas estereotipias, comportamentos autolesivos, de agressividade, né? Quando se tem um autismo mais grave, em que aparece a dificuldade de comunicação, seja verbal ou não verbal, isso também traz uma série de questões para a família, porque não compreende, às vezes, o que a pessoa está sentindo dor, está sentindo fome, está com medo, o que está acontecendo, né? Isso traz uma série de preocupações. E os pais podem, às vezes, duvidar da sua própria capacidade de serem pais, né? Podem acabar percebendo a sua autoeficácia parental como muito baixa. E isso acarreta em prejuízos na autoestima e uma percepção mais ansiosa, mais deprimida da realidade no desenvolvimento desses filhos. Inclusive com um senso de desesperança, né, de acreditar que os seus filhos não irão se desenvolver, não irão superar suas dificuldades e acabam desistindo muitas vezes desse processo de cuidado desses filhos. Um outro ponto que se destaca nos estudos diz respeito às redes sociais de apoio. As redes sociais de apoio podem ser familiares ou não familiares. Por exemplo, as redes familiares dizem respeito aos parentes, né? Pais, mães, avós, tios, tias, primos, pessoas que podem fornecer, dentro ainda fazendo parte do sistema familiar, fornecer esse apoio para os cuidadores da criança autista, né? Para a família da criança autista. Já a rede não familiar diz respeito a todas as outras pessoas, a todos os outros grupos que não fazem parte da família, mas que fornecem apoio à família. Amigos, vizinhos, escola, trabalho, equipe profissional que acompanha a criança, os grupos de apoio, né, as associações de pais, familiares de pessoas autistas, são redes de sustentação, de orientação, de acompanhamento, né, que dão um suporte a essas famílias em seu desenvolvimento. E temos também as políticas públicas, né, que são os recursos que a gente encontra dentro da nossa comunidade, dentro da nossa sociedade, e que estimulam o incentivo, por exemplo, de
de qualidade maior de ensino, de educação, de lazer, de segurança. Se a gente for pensar um transporte público que aceita o passe livre para que as pessoas possam ir para as terapias, por exemplo. Tem muitas famílias que vêm de outros estados, de outras cidades para fazer acompanhamento nas grandes cidades e que às vezes não tem, vem de bairros distantes, não tem o dinheiro para passar do ônibus. Então, o passe livre ele já auxilia que as famílias possam ir até a escola, possam ir até os ambientes de acompanhamento, né? Quando não há esse passe livre, tem as famílias que não vão, elas não chegam. Pode até ter lá o momento de suporte, elas podem ter conseguido um centro em que há terapias de forma integrada ao SUS, por exemplo, mas elas não chegam até esse espaço porque não tem sequer a passagem do ônibus, às vezes não tem sequer o dinheiro de um lanche, né? Então, tudo isso precisa ser entendido como fazendo parte desse contexto familiar. O que se percebe de uma forma geral é que quanto mais apoio as famílias recebem, seja por parte das políticas públicas, pela rede familiar ou não familiar, quanto maior esse apoio, menor é a sobrecarga que recai sobre os cuidadores. Maior é a saúde mental dos pais e maior é o desenvolvimento das crianças. Então, aí são questões que estão intimamente relacionadas. As famílias também utilizam, dentro do seu processo de desenvolvimento, uma série de recursos e estratégias para lidar com as dificuldades que elas vivenciam. Alguns recursos que se destacam diz respeito às crenças parentais, são as crenças positivas, que a gente chama de facilitadoras, né? Crenças facilitadoras, que permitem à família, em contextos de adversidade, conseguir lidar com essas situações que possam acontecer. Então, por exemplo, a crença que a família tem a respeito do autismo. Em algumas culturas, o autismo ele é visto como uma punição divina. Ah, meu filho veio autista porque Deus está me punindo por alguma coisa que eu fiz. Nesse processo de achar que é uma punição, a família vai olhar para aquela criança diagnosticada como autista com um olhar mais negativo, com um olhar de um peso, né? Então é um peso que eu carrego, não é um filho, né? É um castigo que eu carrego, não é um filho. Já em alguns outros processos familiares, a gente encontra uma crença positiva de que esses filhos, na verdade, são uma bênção divina, são um presente dos céus para ajudar a família a se desenvolver. Isso, por si só, estimula a família no seu processo de integração com a criança, no seu processo de tentar entender a criança, de se envolver no processo de desenvolvimento dela e de investir cada vez mais nesse desenvolvimento, né? Tem um caso que eu costumo relatar muito, que é de uma família que tinha 2 filhos autistas, eram 2 crianças que tinham um autismo mais grave, que já estavam em intervenção há alguns anos, mas que não obtinham um prognóstico muito positivo. Eram crianças que tinham muitas dificuldades no desenvolvimento, eram super dependentes ainda dos outros, faziam uso de fraldas, não se alimentavam sozinhos, tinham sérias dificuldades para se comunicar, tanto por meios verbais quanto por meios não verbais. E a família já vinha bem cansada, eles tinham inclusive uma aparência bem cansada já, né? E a mãe relatava que em alguns momentos ela tinha vontade de cometer suicídio, né? Aquela situação estava demais para ela. E em alguns momentos em que nós propunhamos atividades junto com a família, momentos de interação pais-filhos, eles não participavam. E quando eu questionei certa vez, eles disseram que não, não adiantava, porque as crianças não brincavam, não interagiam. Então eles nem iam tentar, né? Então percebam o cansaço, né, as várias tentativas foram sendo acompanhadas de crenças negativas, né, de crenças de que não adiantava mais fazer nada, nada poderia resolver, né?
mas as famílias já estavam muito estressadas, já estavam cansadas, então acabavam desistindo. Então, nesse sentido, as crenças parentais, elas são muito importantes para o investimento que a própria família vai fazer nesse processo de desenvolvimento. Sendo que é preciso distinguir, né, essas crenças, as crenças que são facilitadoras e as que não são. A gente tem que fortalecer junto às famílias as crenças positivas, né? Mas é importante sempre entender e validar o sentimento das famílias, as suas percepções sobre seus filhos, sobre si mesmos, acolher isso para que a gente possa cuidar disso, né? Nesse sentido, também é importante entender que as crenças parentais envolvem não só crenças, mas visões, valores, envolvem aspectos da espiritualidade, então são de uma forma bem mais ampla. Com relação à ressignificação das experiências, as famílias elas costumam, depois de um tempo que passa o luto, né, esse processo de recebimento do diagnóstico, testamento do diagnóstico, as famílias têm uma tendência a ressignificar as experiências, a olhar para aquilo que elas vivenciaram, para aquela situação de ter um filho com diagnóstico, né, diagnóstico na infância, e passar a ressignificar isso. Então, passar a perceber que a partir daquele momento em que você tem um filho com deficiência, que você tem um filho com autismo, é possível reaprender algumas coisas, é possível se reconectar uns com os outros. E isso está conectado com um senso de relatos que as famílias trazem de experiências de crescimento e aprendizagem. As famílias relatam se sentirem mais fortes, melhores, mais unidas, aprenderem sobre o amor, sobre o respeito às diferenças, né? E isso tudo são apontados, são questões que são apontadas não só em relatos clínicos, mas também em pesquisas feitas com as famílias ao redor do mundo, dentro desse contexto do autismo. Então, o autismo, ele, diferente do que se apontava anteriormente na literatura, em que o autismo ele trazia uma carga negativa para as famílias, os vários estudos mostram que, na verdade, é o contrário, né? Que o autismo ele é motivo para o fortalecimento dos vínculos familiares, pois as famílias se tornam mais próximas, né? Os membros da família se aproximam mais uns dos outros para fornecer apoio. Há momentos em que isso não acontece, então a gente trabalha com a perspectiva do fortalecimento dessas famílias para lidar com essa situação. Para a gente pensar a resiliência, então, familiar dentro do contexto do autismo, a gente precisa entender quais são as formas em que resiliência vem sendo designada, né? Então, a gente vai partindo de uma visão em que a resiliência era vista como um atributo individual, em que ela passa agora a ser entendida como um processo dinâmico de adaptação positiva em contextos de adversidade significativa. Nesse caso, as famílias, os indivíduos e as comunidades podem vivenciar esse processo dinâmico. Então, a ênfase não está mais sobre os déficits, sobre as dificuldades, mas sim sobre as forças e recursos que a própria família possui. É importante focar também na potencialidade que todas as famílias têm para o crescimento e para recuperar-se das circunstâncias adversas. Então, não existe, nesse caso, famílias que são vulneráveis. Elas podem ser famílias que estão em situação de vulnerabilidade, mas não quer dizer que o tempo todo elas estejam nessa situação. Pode ser que em uma série de contextos elas consigam juntas lidar com essas circunstâncias adversas. Também é importante considerar que não existe apenas um único modelo que se aplique a todas as famílias. Então, quando a gente estuda resiliência familiar, a gente entende que cada família tem o seu próprio processo, tem a sua própria forma de se organizar e lidar com as adversidades enquanto uma unidade funcional. E para ilustrar a questão do autismo dentro desse campo amplo da resiliência, vou apresentar para vocês um pouco da minha pesquisa de mestrado, em que eu fiz uma investigação de processos de resiliência vivenciados por famílias no contexto do autismo. Eu entrevistei 7 famílias de crianças de 7 a 12 anos de idade que tinham diagnóstico de autismo.
né? Famílias que viviam aqui em Fortaleza, em outras cidades mais próximas, e que aceitaram participar da pesquisa. Então, eu distribuí convites nas redes sociais, fiz esse convite para que quem quisesse, que estivesse dentro dos critérios de inclusão, né, que seria ser pai ou mãe de uma criança com diagnóstico de autismo, que o diagnóstico já estivesse fechado e que a criança tivesse aí a idade entre 4 e 12 anos de idade. Porque eu queria entender o que estava acontecendo nessas famílias, nessa fase inicial, em que pega o fechamento do diagnóstico, pega a organização da família em torno do nascimento de um filho, pega a forma com que a família vai se organizar dentro dos seus outros papéis, para dar conta aí das demandas que surgem. Eu queria focar bastante nesse aspecto. Dentro disso, também é importante considerar que é importante que haja pesquisas que foquem em outras fases do desenvolvimento. Então, pesquisas que foquem a família na fase da adolescência, na vida adulta. Ainda há poucos estudos e poucas pesquisas que foquem nessas áreas. Geralmente, os estudos se voltam para famílias com filhos pequenos. Então, seria muito rico se debruçar sobre essas outras perspectivas, essas outras fases do ciclo de vida da família. Então, fica a dica aí. Se vocês se interessam pelo tema de famílias, pelo tema do autismo, importante seria investigar famílias dentro dessas outras fases, ok? Então, eu queria entender quais eram as experiências vivenciadas no contexto das relações familiares e do autismo. Então, para isso, eu entrevistei essas 7 famílias. O convite era para pais e mães. No entanto, apenas as mães participaram. Esse é um panorama encontrado em muitos estudos, em que geralmente os estudos são feitos com a figura materna, que é a figura de cuidado. O pai geralmente está ausente nesses momentos, seja por trabalho, seja por questão de tempo ou outras demandas, ou mesmo por se recusar mesmo a participar, por acharem que, como geralmente é a mãe quem cuida, acharem que eles não têm algo importante a relatar, né? O que é um mito, né? A entrevista é feita com a mãe, ela representa esse grupo familiar, mas ela traz do ponto de vista dela. Então, mesmo quando durante a entrevista eu perguntava sobre como o pai reagiu a determinada forma, como o pai pensa sobre determinadas circunstâncias, as mães relatavam, mas elas relatavam a partir do ponto de vista delas. Então, como elas percebiam como seus esposos, né, vivenciavam esse processo do autismo, ok? Então, foram 7 famílias que eu nomeei de maneira fictícia com os nomes de famílias da literatura brasileira, então Drummond, Lispector, Pessoa, Veríssimo, Moraes, Bandeira e Machado de Assis. Com relação à configuração familiar, essas 7 famílias, em sua maioria, eram biparentais, uma família era recasada e uma família era monoparental. Com relação às participantes, todas foram as mães das crianças, em que a mãe mais jovem tinha cerca de 26 anos e a mãe com mais idade tinha 44. Com relação ao sexo da criança, foram 6 meninos e uma menina, com idades entre 5 e 11 anos, e essa é uma prevalência que a gente encontra na literatura e na prática clínica, que mostra aí, ilustra a incidência do autismo, que é maior em crianças do sexo masculino do que em crianças do sexo feminino, na proporção de 4 para 1. Então, aqui no estudo está mostrando, ilustrando aí como de fato é mais frequente em meninos, né? Com relação ao tempo de diagnóstico, as crianças diferiam no tempo do recebimento do diagnóstico, em que havia uma criança que havia recebido o diagnóstico há cerca de 1 ano e a criança que havia mais tempo de fechamento do diagnóstico estava com 7 anos de fechamento. Então, ela estava com 9, havia fechado aos 2 anos de idade. Com relação ao nível de escolaridade das participantes, também variou, e as mães tanto tinha mães que tinham um ensino fundamental completo, quanto aquelas que tinham um ensino superior completo. E isso também envolve alterações, mudanças com relação
aos níveis socioeconômicos. As mães tinham várias atividades laborais, dona de casa, costureira, tecnóloga da informação, manipuladora de alimentos, né? Cada uma com faixas de renda diferentes. Então, eu pude pegar aí vários relatos que vão desde famílias que têm menos condições socioeconômicas até famílias que têm melhores condições socioeconômicas. Eu queria entender se há diferenças nessas experiências em contextos socioeconômicos diferentes, se o contexto ele acaba sendo um fator que afeta o nível de estresse nas famílias. Então, a partir disso, o que é que foi identificado, né, dentro das experiências de adversidades que as famílias vivenciam? Muitas famílias relataram o diagnóstico na infância, como autismo e hidrocefalia, porque havia uma criança que havia recebido os dois diagnósticos, tanto tinha autismo quanto hidrocefalia, né? E as demais tinham apenas autismo. As famílias relataram que o recebimento do diagnóstico na infância é algo vivido como muita adversidade para as famílias. Tanto porque se espera, de fato, né, que seu filho tenha um desenvolvimento saudável, que cresça, né, que consiga se organizar aí dentro do seu campo de desenvolvimento, de relacionamentos, que seja uma criança independente, né, que tenha um desenvolvimento saudável. Então, quando há algum tipo de diagnóstico na infância, isso é algo que traz uma série de angústias para os pais, né? Não importa se esse diagnóstico é de autismo, de hidrocefalia ou outro. O que se destaca é que o diagnóstico na infância é iatrogênico. Outras dificuldades que as famílias relatam diz respeito às características da criança. Então, geralmente crianças que eram mais dependentes nas atividades de vida diária, que tinham muitos relatos de medo, de ansiedade, que, portanto, ao apresentar esses medos e ansiedades, elas apresentavam respostas comportamentais a esses tipos de circunstâncias, que muitas vezes era com choro, grito, resistência a sair de casa ou a entrar em determinados lugares, o que causava um grande estresse às famílias. Por exemplo, ida a aniversários, festas de aniversário, por exemplo, né, em que há balões, há muito barulho. Às vezes ia a uma lanchonete, em que tem muitas luzes coloridas. As famílias relatavam a dificuldade desse processo. Então, nesse sentido, elas deixavam de sair de casa, né? Ou passavam a sair apenas para os lugares em que era possível levar os seus filhos. As crianças também apresentavam dificuldade de comunicação, cognição e socialização, com regressão e perda de habilidades e crises, inclusive epiléticas. E isso trazia uma experiência para as famílias que era muito difícil de ser vivenciada, né? Então, todas essas questões, quanto maiores as dificuldades que a criança vivenciava, ou seja, mais as famílias tinham dificuldades, né? Mais as famílias não conseguiam se organizar diante dessas crises por serem mais frequentes. As famílias também relataram preconceito e estigma. A maioria das famílias viveu relatos de preconceito e estigma em algum momento de suas vidas, seja dentro do próprio seio familiar quanto fora. Então, é um preconceito que às vezes é vivido pelos próprios membros da família, quanto por vizinhos, pela comunidade, na escola. E preconceitos relacionados ao autismo. Em relação à questão financeira, as famílias relatavam, 4 famílias relataram haver dificuldades financeiras, e essas dificuldades financeiras estavam muito relacionadas com um atraso no desenvolvimento maior, né, da criança. Então, crianças que eram mais dependentes nas atividades de vida diária, que mesmo já tendo 6 anos, 5 anos, ainda utilizavam fraldas, e isso trazia um grande impacto também para a questão financeira da família, que já tinha poucos recursos e que ainda precisava arcar, por exemplo, com algumas questões como a fraude, né, que são caras, e que isso tirava aí grande parte das finanças da família. Outros relatos dizem respeito às crenças parentais negativas, tanto sobre a criança quanto sobre a autoeficácia parental. Então,
a percepção de que a criança vai se desenvolver, não vai crescer, de que a criança não entende nada do que está acontecendo, de que os pais não conseguem, não são capazes, eles têm essas crenças negativas, então isso aparece como uma adversidade, dificuldade que elas vivenciam. A baixa qualidade das relações familiares, tanto nuclear quanto extensa, apareceu em 4 famílias que relatam haver muitos conflitos entre os cônjuges, muitos conflitos com outras pessoas da família. Isso faz com que haja um afastamento desses vínculos familiares e, portanto, menor apoio social diante dessas dificuldades. Outras famílias relatam também dificuldades com rotina diária, uma rotina muito exaustiva, um vai e vem para várias atividades, várias terapias, para a escola, para médico, ao mesmo tempo cuidar da casa, ao mesmo tempo cuidar de si mesmo, né? Dar conta de tudo isso e relacionando com o trabalho. Isso era muito difícil para as famílias. A ausência da rede de apoio, não só a rede de apoio familiar, mas também a rede de apoio não familiar. Muitas famílias relatam a dificuldade que é de encontrar apoio fora da família. Preocupação com o futuro. Então, será que essa criança vai se desenvolver? Será que ele vai ser feliz? Será que vai conseguir constituir sua própria família? Quando eu morrer, quem é que vai cuidar dele? Será que o mundo vai ser cruel? Será que ele vai encontrar dificuldades de aceitação pelos outros? Eram as preocupações que as famílias traziam. Gestação não planejada e depressão pós-parto também apareceram como dificuldades que as famílias vivenciaram. No caso, 2 famílias, em uma família a gestação não foi planejada e em outra família a mãe passou por um processo de depressão pós-parto. Então, são relatos que apontaram dificuldades aí no processo gestacional, né, e no processo de desenvolvimento dessa criança, que podem ter tornado, por exemplo, as mães pouco disponíveis emocionalmente nos primeiros momentos, mas que o apoio que elas receberam de outros membros da família as ajudaram a lidar com isso e a continuar seguindo em frente, né, nessa relação, construindo aí essa relação, o vínculo mãe-bebê. Outra questão que se destacou diz respeito ao trabalho, né, tem famílias que não conseguem a redução da carga horária de trabalho, e a gente sabe que é lei, hoje em dia existe uma lei que facilita que o cuidador de uma criança autista ou com deficiência possa ter a redução da carga horária para poder cuidar dessa criança, né? Então, uma família relatou que teve dificuldade, que tentou várias vezes, não conseguiu a redução da carga horária. E também apareceu como experiência de adversidade a monoparentalidade. Havia uma família que era monoparental, em que a mãe cuidava sozinha da criança. Por que que aparece como adversidade? Todas as famílias monoparentais vivem adversidades? Não. No caso aqui, a monoparentalidade, nessa pesquisa, entra com adversidade, porque está relacionado com a ausência da rede de apoio. A mãe cuidava sozinha da criança e não tinha rede de apoio, tanto familiar quanto não familiar, que a ajudasse, que a sustentasse, que a desse suporte nos cuidados com essa criança. Então, no caso dela especificamente, a monoparentalidade, ela era uma experiência de adversidade. E, por fim, quais foram os indicadores de resiliência que foram apontados pelas famílias, né? A gente sabe aí que a Froma Walsh, uma das grandes pesquisadoras sobre resiliência, que trouxe importantes contribuições, aponta 3 processos-chave de resiliência que as famílias apresentam e que, quando a gente verifica que não estão totalmente presentes, a gente pode, no trabalho com as famílias, ajudar a fortalecer. Diz respeito aos sistemas de crenças, processos de comunicação e padrões organizacionais das famílias. Com relação aos sistemas de crenças, no que diz respeito a dar um sentido às adversidades, as famílias relataram conseguir ressignificar as experiências vividas. Então, há famílias que relatam, por exemplo, que antes da vivência de ter um filho autista, estacionavam na vaga para pessoas com deficiência, não estavam nem aí, era assim mesmo, aquilo não dizia respeito a elas.
E depois de ter um filho com autismo, elas passaram a se dar conta da importância do respeito às diferenças, de respeitar o lugar de cada um na sociedade, né, de lutar pelo lugar de cada um na sociedade. E isso ajudou a ressignificar uma série de experiências adversas, como vivências de adversidade para vivências de crescimento e amadurecimento dos membros da família. Com relação à perspectiva positiva, se destacam as características da criança, como ser carinhoso, inteligente, amável, engraçado, né? E isso acaba sendo um fator protetivo para as famílias, pois elas passam a ter uma perspectiva positiva sobre seus próprios filhos, apesar dos atrasos no desenvolvimento. As crenças parentais positivas, pois apesar de, em alguns momentos, os pais perceberem a si mesmos como não sendo capazes de lidar com certas circunstâncias, em outros momentos eles relatam que são sim, que são bons pais, né, que tentam cumprir aí com suas funções da melhor forma possível dentro das suas possibilidades. E também as famílias relatam uma perspectiva sobre o futuro que é positiva, né, de que o mundo vai mudar, vai ser mais inclusivo, de que aquela criança vai conseguir se desenvolver, vai conseguir constituir sua própria família, vai conseguir construir vínculos sociais importantes. Com relação à transcendência e espiritualidade, que também faz parte desse ponto nos sistemas de crenças, as famílias relatam crenças religiosas e espirituais que contribuem para os momentos de adversidade, em que elas possam encontrar sustentação. Então, por exemplo, a família monoparental que eu citei, que não tem uma rede de apoio também para dar sustentação, a mãe se utiliza muito das crenças religiosas e espirituais nos momentos de crise do filho em que ela não sabe o que fazer. Ela recorre à crença, ela conversa com Deus, ela tenta encontrar ali, naquele vínculo religioso e espiritual, uma força para poder enfrentar aquele momento e seguir em frente. As famílias também relatam transformações pessoais, aprendizado, crescimento, amor e maior comunhão com a natureza. Com relação aos processos de comunicação, as famílias relataram aspectos no que diz respeito à clareza de informações, né, em que, mesmo havendo dúvidas sobre o autismo, elas buscavam compreender mais sobre isso e esclarecer outros membros da família que não estavam entendendo muito bem, que, portanto, agiam de forma preconceituosa por não entenderem. Então, elas passaram a esclarecer uns aos outros sobre isso. Passaram a relatar também a abertura para o diálogo, a partir principalmente do subsistema conjugal. Então, o casal que antes brigava passou a entender que às vezes essa briga afetava a criança de forma negativa, então eles passaram a estar mais abertos para o diálogo. Ao invés de brigarem, passaram a encontrar outras formas de resolver o seu conflito. E também a abertura para o diálogo dentro do subsistema parental, entre os pais, já que os filhos têm uma dificuldade maior de comunicação, eles se abrem mais para o diálogo para tentar entender seus filhos, oferecendo outros recursos para que os seus filhos possam se abrir, né, compartilhar as emoções, os sentimentos e percepções. As famílias também relatam expressão emocional e interação prazerosa através da prática de esportes em família, do lazer em família, de uma rotina diária que preserva os vínculos familiares. Então, o momento do almoço, o momento da janta, todo mundo junto, fazer uma atividade de lazer todo mundo junto, sentar, conversar, dividir esses pontos, né? Com relação a uma solução colaborativa de problemas, as famílias também apresentaram, no que diz respeito à coparentalidade, que é a distribuição igualitária, não mais por questões de gênero, né, papel de gênero, mas de forma igualitária entre pai e mãe, as funções de cuidado da casa, as funções de tomada de decisão, de cuidado da criança, né? Então, participando aí os dois juntos desse processo. Com relação aos padrões organizacionais, no que diz respeito à adaptabilidade, as famílias relataram uma melhor adaptação aos papéis. Então, a partir do momento em que se tem um filho com diagnóstico de autismo e que precisa de um cuidador, às vezes precisa de um cuidador que esteja em tempo integral com essa criança, as famílias passam a se rearticular, por exemplo, entre outros papéis, com o trabalho, com a profissão, os cuidados da casa. Então, passam a dividir melhor as suas funções e a se organizar dentro dessa rotina diária. Com relação à conectividade, as famílias relataram também uma maior conexão entre os membros,
a partir, inclusive, dessa partilha do diálogo, né, dessa expressão emocional aberta, reconciliação com outros membros da família, com o qual os vínculos estavam desligados já fazia algum tempo. Então, tem uma família que relata que conseguiu reatar os laços, os vínculos com o avô paterno, e que foi muito importante a reconstrução desse vínculo, porque foi ali uma pessoa que foi peça-chave no processo de sustentação dessa família, enquanto uma rede de apoio. E as famílias também relatam maior integração com a comunidade. Então, elas passam a participar mais da comunidade, a se integrar mais na comunidade, né? A verem e serem vistas também. E com relação aos recursos sociais e econômicos, as famílias relatam, né, a presença da rede de apoio familiar e não familiar, principalmente na não familiar. Se destacaram o CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, em que algumas crianças faziam acompanhamento, a escola, os profissionais de saúde que acompanham uma criança, os profissionais da educação que acompanham uma criança, a comunidade, a igreja, os amigos, o trabalho e o benefício de prestação continuada, ajudando aí a dar um suporte na renda dessas famílias. Então, esses foram os principais processos-chave que se destacaram no estudo com essas famílias. Foi um estudo muito importante, os artigos ainda estão sendo produzidos, né? Essa pesquisa ela também se destrinchou em grupos de intervenção com outras famílias de crianças com autismo. Nesses grupos de intervenção, em que se tinha como objetivo fortalecer os processos-chave da resiliência, se verificou com mais clareza a importância desses grupos de apoio, porque os próprios grupos de intervenção acabaram se transformando em grupos psicoterapêuticos, em que as famílias partilhavam suas experiências, criavam novas conexões e conseguiam ressignificar as experiências vividas dentro do contexto de autismo. Espero que vocês possam se debruçar mais sobre a temática, possam ler mais sobre isso, pesquisar sobre isso e quem sabe a gente possa aí pensar em desenvolver grupos que apoiem essas famílias em seu desenvolvimento. Então é isso que eu queria trazer para vocês e a gente se encontra aí em uma próxima vez. Tchau, tchau!